Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu sei que algumas pessoas assim, perfeição é perfeição. Por que a perfeição? Porque a perfeição nos liga a quem? A Deus. Deus nos quer mais próximos dele. Então, o nosso destino final de todos é a perfeição. Ah, quanto tempo? Quanto tempo depende de cada um de nós. Né? Para uns, a encarnação é expiação. Para outros, é missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Isso não é muito animador. Vamos pensar com racionalidade que tem que passar para sofrer todas as vicissitudes da vida humana. Não é muito animador. É até desmotivador para nós. Mas, lembra que o foco nosso é a perfeição. E não tem como chegar à perfeição sem passar por essas situações. Né? E aí eu trouxe o que eu chamo de pede para sofrer. É para pedir para sofrer? Às vezes sim. O que seria isso? O sofrimento tem algumas questões. Deixa eu pegar. O primeiro deles, que é o P, é de motivo. O motivo ele pode estar no presente, no passado ou ser uma prova. Ou seja, eu estou sofrendo. Sendo presente, eu consigo ver. Eu fumei muito e veio um problema no pulmão. Decorrente do quê? Meu comportamento ou vício, eu consigo ver isso. Me alimentei muito mal, gerou diabetes. Consigo ver isso nessa vida. Fui imprudente, me acidentei. Eu consigo ver tudo isso nessa vida. É algo rápido, eu consigo perceber. Mas tem coisas que, como assim? É do passado. É quando eu não consigo perceber nessa encarnação. Nasci com uma certa debilidade, com deformidade. Não tem causa justa. Parece que é injusto, se nós pensarmos no prisma dessa encarnação. O outro nasceu saudável, o outro nasceu com uma deformidade. Mas, então, a causa não está aqui, está numa encarnação anterior, porque nós estamos encarnados, mas o nosso espírito é eterno. Viveu outras existências. E quanto a isso, nós, então, fizemos outras coisas. Criamos causas que o efeito não acontece na mesma encarnação, acontece em outras. Né? E o outro motivo é a prova. Eu não fiz nada para merecer isso, mas se eu passar por tal situação, ela vai me ajudar no meu crescimento espiritual. Enquanto espírito, haverá um progresso com esse sofrimento. Então, acaba que não é uma causa no presente nem no passado, mas sim uma prova. Né? O E é de por quê? Então, no presente, são as minhas escolhas que me levam a sofrer. Eu escolho agir de tal forma e isso vai me gerar um sofrimento. Como também pode me gerar um conforto, um alento. Mas são as minhas escolhas. Do passado, são as expiações. Ou seja, eu necessito pagar aquilo que eu fiz. Recompensar aquilo que eu fiz. Me redimir daquilo que eu fiz. A pessoa fez aquilo, ela morreu, desencarnou e ficou por isso mesmo. Não, não fica por isso mesmo. As coisas boas que nós fazemos, as coisas ruins que nós fazemos, em algum momento vai retornar para nós. E se não dá tempo de retornar nesta encarnação, retorna numa seguinte. Infelizmente. E por que infelizmente? Porque as expiações não é para punir a nós. É para nos educar. E se nós reprovarmos na prova essa expiação nesta encarnação, teríamos que passar uma outra, mais sofrimento quanto a isso. E o outro porquê, que seria da prova, é pela experiência.
Então, alguns de nós escolhem passar pela experiência daquele sofrimento, porque vai nos ajudar no progresso, e outros nos são sugeridos passar por aquele sofrimento para que haja nosso progresso. Mas quando é que eu escolho e quando é que me é sugerido? Vai de acordo com o nosso grau de compreensão. Há irmãos que têm condições de escolher as suas provas, e há outros que necessitam de uma orientação, de um aconselhamento, para quando encarnar, ter essas experiências a mais aí, para um progresso mais rápido. E o terceiro, que é o D, é o para quê. Então, na minha vida presente, é para que eu tenha mais decisões assertivas. Então, eu erro, eu escolhi, errei, passo pelo sofrimento e aí eu mudo a rota e começo a ter decisões mais assertivas. O que eu fiz no passado, sofro para diminuir os débitos do passado. Para comigo, para com os outros, para com o planeta. E eu passo pelas provas para que haja um desenvolvimento do meu espírito. Então, se nós juntarmos todas essas situações, nós teremos, então, uma linha para o sofrimento que nos aflige. Eu consigo perceber que o meu sofrimento na vida presente é através das minhas escolhas e tem um motivo. Eu sofro por conta, eu preciso ter decisões mais assertivas. Eu preciso mudar minha rota de comportamento, de pensamento, para que, além do progresso, eu não contraia para a próxima vida uma expiação. Eu já trouxe de outras encarnações do passado e eu estou tentando diminuir esses débitos passados através do sofrimento. O sofrimento, ele é uma ferramenta do nosso planeta, do nossa configuração do planeta, que é provas e expiações. Não é isso que está dizendo? Provas e expiações, então. E através disso vem o sofrimento. E a prova, que é uma experiência para que eu me desenvolva. Então o sofrimento não é aleatório. Eu sofrer nessa encarnação, estar na Terra e sofrer na Terra, não é aleatório. Na sequência da questão, lá no comentário, Kardec vai dizer o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou seja, tudo que acontece conosco, primeiro temos que ter a noção que é permitido por Deus. Por mais horrível que nos pareça, por mais que nós não compreendamos as situações, Deus, no mínimo, permitiu. Porque se eu falar ao contrário disso, eu estou dizendo que Deus não é onipotente, que Ele não é todo-poderoso. E essa é uma das premissas de Deus. E se eu disser que isso aconteceu por maldade somente, eu não digo que Ele é bom, porque Deus, Ele é bom. E se eu digo que não foi justo comigo, eu estou também dizendo que Deus não é justo. Só que Deus, Ele é justo, Ele é bom e Ele é todo-poderoso. Não temos como tirar essas características de Deus. Nós temos que compreender essas características. E a misericórdia dele nos diz que Deus nos quer nos aproximar dele. Então, as questões da vida, incluindo o sofrimento, são meios para que nós possamos progredir. E esses meios são expiação, prova e admissão. Expiação no ano passado, a prova eu posso escolher ou é sugerido, e também temos a missão. É um erro se nós pensarmos, por exemplo, que é só uma dessas coisas que nós devemos fazer.
Ah, eu vim aqui só para expiar, então eu vou sofrer, só para expiar os débitos. Eu estou em tantas vidas do passado que eu só vim para expiar, pessoal. Eu não tenho missão. Missão é para espírito nobre. Eu também não tenho condições de fazer uma prova, que é para espírito equilibrado, que já não tem expiação. Então ele vem aqui para se provar. Não é mesmo? Normalmente, nós temos os três. Porque, no mínimo, a nossa missão é progredir, é sermos bons. Essa missão é para todos nós. No mínimo. Temos débitos? Provavelmente, pelo nosso nível de consciência, temos. É simples saber se a gente tem débitos. Nessa encarnação, nossa consciência nos acusa de algum erro? Eu consigo perceber nessa encarnação que eu errei com alguém? Que eu errei comigo? Então, provavelmente, como nessa encarnação nós somos a melhor versão de nós mesmos, na outra eu era um pouquinho pior, então a razão me diz que eu também tenho dívidas que eu contraí em outra encarnação. Porque nessa daqui eu já contraí. Eu já errei com o meu irmão, com a minha irmã. Eu já errei comigo mesmo. Eu já errei com o coletivo. Mas nós temos também condições de termos provas. Ah, Eli, o que seria então isso? Seria aquilo que eu ainda não experienciei. São situações que eu não passei por elas ainda. Ou se eu passei, eu não percebi e não aprendi nada com elas. Então, todos nós não temos somente uma dessas ferramentas. Nós passamos por todas. Até porque a vida, ela não é tão curta assim, para quem está encarnado. Para o espírito é um flash. É um dia da eternidade. Mas para quem está encarnado, a vida é curta. Quando tem sofrimento na vida, parece curto? Nem tanto. Para quem tem compreensão e está com equilíbrio, passa com um pouco mais de tranquilidade. Até diz, até que foi rápido. Mas para quem está em desequilíbrio, não tem entendimento, parece que nunca vai acabar. Parece que é um sofrimento eterno. E isso é de acordo com a nossa percepção. Então eu vim para sofrer, para sofrer, para sofrer? Não. A missão não está dizendo que é sofrimento. A missão é para ajudar o próximo, para ajudar o coletivo. E tem que ser o coletivo do mundo? Ou pode ser o coletivo da casa espírita? Do bairro? Da minha família? Dos meus amigos mais próximos? Também é um coletivo. Quando saiu de mim e expôs para o outro, já não era mais só eu, já é um coletivo. Então a missão é aquilo que eu posso contribuir para o próximo. A prova é aquilo que eu me coloco à prova. Ah, eu sou bom? É fácil falar isso no plano espiritual. Vamos ver quando a gente se encontra no mundo material, com outras pessoas e com pessoas que não são tão boas assim, que vão te ofender, que vão te prejudicar, e vamos ver quão bom você realmente é. Então eu me coloco à prova. E a expiação é aquilo que eu fiz, eu tenho que reparar, eu tenho que redimir. Certo? Mas, Joana de Ângeles e Divaldo Franco vai nos dizer, e eu acredito com alento, que a função da vida física não é sofrer, mas facultar à criatura as possibilidades de ampliação dos seus recursos internos, de trabalhar-se para superar as injunções dolorosas, e tais deveres não devem ser postergados, os quais ensejam o esforço para o bem, administrar todas as ocorrências que afetam negativamente, provocando desajuste e infelicidade. Ou seja, o sofrimento ele é um meio, mas não é obrigatório. O que é obrigatório, e sempre a vida nos impulsiona, é o progresso. O sofrimento é um meio para esse progresso. Como é dito-nos que nós todos nascemos simples e ignorantes, e o caminho que nós vamos tomar
E a velocidade desse caminho para chegar a Deus cabe a nós. Então, eu posso sofrer mais ou menos de acordo com o meu comportamento, com o meu entendimento. Se eu compreender e entender e seguir uma rota mais feliz, menos sofrimento. Que eu prejudique menos as pessoas, menos sofrimento. Que eu tente ouvir mais a vontade de Deus, tenha mais fé, menos sofrimento. Então, é uma escolha nossa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, excelente capítulo, todos deveríamos ler. Se não diariamente, talvez toda semana. Bem-aventurados aflitos, vamos dizer o seguinte: os espíritos só podem aspirar a uma perfeita felicidade quando estiverem puros. Qualquer imperfeição os impede de entrar nos mundos felizes. Que são os mundos que já não têm o quê? Sofrimento. Ninguém mais sofre lá. Mas só podemos adentrar. O nosso bilhete para esse mundo feliz só é permitido quando nós nos tornarmos puros. E aí eles dão uma analogia. São como os passageiros de um navio tomado pela peste, cuja entrada no porto é impedida até que estejam purificados. Então, um dos objetivos também da encarnação é que nós, através das experiências que nós temos, nos purifiquemos. Que nós, então, vamos depurando as nossas arestas, aquilo que nos rebaixa enquanto espíritos, e cada vez mais vamos tornar espíritos puros, assim como Jesus, espírito puro, perfeito, que passou. Aí, mas quanto tempo demora isso? A velocidade e o caminho somos nós que escolhemos. E eles continuam. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco às suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiação, apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o doente. Quanto mais grave o mal, mais enérgico deverá ser o remédio. Foi como disse anteriormente. Quanto mais nós estivermos impregnados com maus comportamentos, mais a vida vai nos promover um remédio amargo, que para nós vem o nome de sofrimento, vicissitude, problema. Não é? E segue. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se... E pode-se dizer que aquele que muito sofre tinha muito a expiar, e deve se alegrar por ser logo curado. É um pouco difícil de compreender isso quando está sob sofrimento. Mas, se nós entendermos que quando nós nos curamos de algo, não precisamos passar por aquele processo de novo. E se nós entendermos a lição, é para a gente ficar feliz. Porque nessa vida o sofrimento acontece, mas na eternidade, certamente não vai haver uma encarnação novamente naquele sentido. Né? Se nós entendermos a lição. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder resultados com suas reclamações, sem que teria de recomeçar. Ou seja, se vem um sofrimento que é para nos ajudar a passar pela situação, a aprender, progredir, e a gente age de uma forma ruim, se reclamando, se revoltando, ficando com raiva, a gente não aprendeu a lição. O que acontece quando não aprende a lição? Ela se repete de outra forma, de outro modo, com outra pessoa, outra situação, em outro tempo.
Então, é necessário que nós, apesar das situações, caminhemos com resignação. Tiremos proveito daquela situação, por mais dolorosa que ela seja. Porque é assim que nós avançamos. Quanto mais equilíbrio nós demonstramos, boa vontade nós demonstramos, boa vontade com a vida, com as situações que ela nos oferece, mais nós caminhamos enquanto espíritos. Por mais que na vida material, aqui encarnados, pareça que não aconteceu nada. Nossa, mas a vida da pessoa continua a mesma. Ah, é? Mas não é isso que conta. O que conta é o interno. O externo ainda é o externo. Jesus não teve nenhum palácio e nem levou nada da vida material. Mas todo o comportamento, exemplo, toda a filosofia que ele passou para os discípulos, chegou até nós, boca a boca, até aqui. As histórias, os encontros com as pessoas, tudo isso permaneceu. Não foi o externo. Foi o interno que aflorou nos comportamentos da vida. Então a vida material pode ser que ela não mude muito. E certamente nenhuma casa espírita vai oferecer que a vida material vai mudar drasticamente. Mas a oferta é que o interno se mantenha em equilíbrio constante, independente das situações que acontecem na vida. E para ir caminhando para o fim, ainda nesse capítulo, no item 18, que é o bem e mal sofrer, nos dizem que bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, que não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra. Ah, Eli, a doutrina não tinha que falar outra coisa? A doutrina fala que é a realidade. Todos aqui sofrem. Ah, mas o outro sofre. Ah, mas sofre. Todos aqui sofrem. Porque a configuração de mundo da Terra ainda é de sofrimento. Quando for um mundo feliz, ninguém sofre mais. O desequilíbrio também acessou. As pessoas são bondosas umas com as outras. E mesmo que alguém aparentemente esteja em sofrimento, todo mundo vai acolher e vai direcionar. Então todo mundo espera um mundo de geração. Qual é a configuração? É sem sofrimento de geração? Não. A configuração que é dita é: mundo de provas e expiações, o mal se sobrepuja sobre o bem. O mal ainda é maioria. Regeneração, o bem é maior do que o mal, mas o mal ainda existe. E se o mal existe, sofrimento ainda existe. Mas em menor escala, porque há espíritos bons, ou seja, mais equilibrados. Então quem muda o mundo? Nós que estamos aqui encarnados. Quanto mais o indivíduo progride, mais o mundo que ele está também progride. Quer ocupar tronos, quer jazam sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. E aí que está o ponto que nós estamos conversando. O sofrimento haverá na nossa encarnação, mas nós temos que aprender a sofrer bem. Que é sem reclamar, sem ficar com raiva, tentando entender o porquê. Não, mas o para quê? É para me espiar? É para me desenvolver? Qual o propósito disso? Como é que eu estou reagindo diante disso? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Seria eu, enquanto espírito imortal que sou. Não é após eu desencarnar. Desencarnei. Mas eu estou em condições de equilíbrio ao ponto de ser convidado a ir para um mundo mais feliz. E assim mais próximo de Deus. Porque se eu não estiver nesse equilíbrio,
e vou ser convidado ao quê? Estagiar novamente no mundo de provas e expiações, seja aqui na Terra ou em outro plano da mesma configuração. Então, finalizando, uma encarnação útil é quando é aquela que aceitamos o sofrimento como remédio e não como punição. Ou seja, é a nossa compreensão diante da vida e como oportunidade e não como maldição. Ninguém veio aqui para sofrer. Viemos aqui como oportunidade. E como André Luiz nos relata, a espera da oportunidade é 4 vezes mais do que aqui. Estamos em 8 bilhões, temos lá 24 bilhões aguardando a oportunidade. Que nós aproveitemos a nossa. Né? Que não é rápida para retornar. E para finalizar, uma frase de Chico, você dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Então que nós utilizemos a nossa encarnação de um modo bem produtivo para cooperar no bem, crescer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, utilizando a nossa moral do melhor modo possível. E os problemas vão ocorrer, mas que nós possamos ter fé em Deus e razão no propósito que Ele tem para nós. Pois nada vem por acaso. Muito obrigado.